Queridões, a gente se encontra hoje para mais uma aula fechando aí o conteúdo do século XX para tratar de um dos períodos políticos mais conturbados, mais sinistros e tristes da história do Brasil. A gente vai falar da ditadura militar, um período de 21 anos, onde os militares foram os responsáveis por governar o país. Para a gente tentar entender esse período, a gente vai fazer uma análise aí pegando a política, a economia. A gente vai pensar um pouquinho da cultura da época e da participação do povo. Então a gente vai analisar esse período tentando perceber detalhes dessa época. Foram 21 anos, de 1964 até 1985, para a gente entender como é que os militares chegaram ao governo. A gente precisa dar um passinho atrás e pensar no João Goulart, um cara que a gente já discutiu numa aula anterior, que foi eleito vice-presidente, uma pessoa que foi ministro do Getúlio Vargas, tinha tendências de esquerda, era um governante populista, de certa forma, e que acabou assumindo o governo depois da renúncia do cara que foi eleito para governar de fato, chamava-se Jânio Quadros. A princípio ele governou com poucos poderes, o Brasil foi um país parlamentarista no período dele, pelo menos no período inicial do governo dele, mas logo ele recuperou parte do poder e passou a governar como um presidente em exercício de fato, alguém com todo o poder concentrado em suas mãos, na parte do executivo, pelo menos. Bom, o que o João Goulart propunha? O que ele dizia que era necessário fazer? João Goulart acreditava que o Brasil precisava de reformas. Ele chamava essas reformas de reformas de base. Bom, o que tem essas reformas aí então? Para ele era imprescindível, ou seja, era extremamente necessário que o Brasil melhorasse a forma como cobrava impostos, a divisão da terra, a forma como a educação era ministrada, a maneira como os bancos ganhavam dinheiro. Essas reformas de base tinham um grande apoio da população. Era comum a gente ver comícios como esse aqui, que apareciam nos jornais, ou como esse, onde o João Goulart fala para centenas, às vezes milhares de pessoas, conclamando a população, especialmente a população mais pobre, a apoiar essas reformas, a apoiar essas mudanças. Nem toda a população do Brasil, obviamente, gostava da ideia. Existiam os grupos de elite que não concordavam com essas reformas e se manifestavam também. Uma das principais formas de protesto foi o que ficou conhecido como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa marcha, que reuniu essencialmente grupos conservadores em São Paulo, reuniu cerca de 300 mil pessoas. Ela durou 4 horas pelas ruas da cidade, como diz esse jornal aqui da época, e ela essencialmente acreditava que o João Goulart era um comunista. Nota nessa plaquinha aqui que diz: verde e amarelo, sem foice, sem martelo. Foice e martelo, símbolos do comunismo. O que se acreditava, o que essas pessoas acreditavam, era que as reformas de João Goulart eram uma desculpa para estabelecer o comunismo no Brasil. Ah, essas manifestações, essas disputas, elas se agravavam na época, em parte porque a gente vivia no mundo da Guerra Fria, aquele mundo dividido entre capitalistas e socialistas, entre os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, em parte porque o João Goulart tinha reformas muito avançadas, muito ousadas, vamos dizer assim, e queriam ferir os interesses da elite. Bom, à medida que ele foi buscando realmente fazer mudanças importantes, como as que foram anunciadas nessa edição aqui do Jornal do Brasil, desapropriação de terras e encampamento de refinarias, ele foi perdendo apoio de alguns grupos e, eventualmente, os militares se associaram às elites do país e aos grupos mais conservadores, como os que lideraram essa marcha, e derrubaram o João Goulart. O golpe aconteceu em 31 de março de 1964, essa é uma imagem de um dos tanques do exército nas ruas do Rio de Janeiro. O João Goulart acabou se evadindo, ele foi para o Rio Grande do Sul, de lá ele seguiu para o Uruguai, onde ele foi exilado, e o Mazili, uma figura política da época, foi empossado como presidente, pelo menos temporariamente. Daí a gente precisa entender que proposta que os militares tinham. Por que será que eles conseguiram ficar 21 anos no poder se eles tiraram um governo eleito democraticamente? A gente vai falar um pouquinho à frente dos motivos que levaram os militares a agir como eles agiram, até do ponto de vista das leis.
Mas é interessante notar que o Brasil viveu, dentro do período do governo militar, uma das suas fases mais prósperas, mais ricas. Um período que a gente chama de milagre econômico brasileiro. O milagre econômico durou aí cerca de 6 anos e foi um período dentro do período do regime militar, do governo militar, em que a economia do Brasil cresceu absurdos, algumas vezes batendo 10%, outras batendo até 14% ao ano. São índices altíssimos. Hoje em dia, uma economia saudável cresce 3, 4%. A China cresce números altos, como 7 ou 8% ao ano. O Brasil cresceu 14% durante uma fase. Como é que esse milagre econômico aconteceu? Bom, o milagre econômico aconteceu pela combinação de alguns fatores. Tá? Primeiro, existiu o que a gente chama de arroxo salarial. O arroxo salarial é uma espécie de aperto no valor do salário. O salário é corrigido bem pouco ao longo dos anos, o que faz com que se pague menos ao trabalhador e o que é extremamente interessante para empresas externas. Essas empresas multinacionais, que a gente já ouviu falar lá da época do JK, por exemplo, vieram para o Brasil em massa durante o período da ditadura militar para tirar proveito dessa estrutura que já existia no Brasil, uma população grande, um território rico e, ao mesmo tempo, de condições de pagamento boas. Isso traz algo de ruim também. O milagre econômico é reconhecidamente um período onde houve concentração de renda e da pobreza. Curiosamente, o país crescia, mas ele não tirou tanta gente da pobreza, porque ao mesmo tempo em que crescia, não dividia aquilo que crescia. O ministro da época da economia, ele dizia que era preciso fazer o bolo crescer antes de dividi-lo. Então, para ele, naquele momento, não existia problema em fazer com que alguns ficassem mais ricos. O importante era tornar o Brasil um país mais rico para depois fazer essa divisão. Na prática, a gente nunca superou inteiramente a desigualdade social. O Brasil é um país desigual até hoje, e boa parte dessa desigualdade se criou nessa época. A gente tem, então, o arroxo salarial, a gente tem a entrada de multinacionais e os militares pegaram rios de empréstimo no exterior para fazer grandes obras no país que pudessem, inclusive, viabilizar a chegada de indústrias. Uma delas foi a usina binacional de Itaipu. É uma usina hidrelétrica, produtora de energia, que fica entre o Brasil e o Paraguai. Os dois países são donos dela e produz energia em quantidades enormes. Até hoje é uma das grandes usinas do mundo e a principal do Brasil. Uma energia barata. A energia hidrelétrica ela tem custo muito pequeno, uma energia que vem da água. Então, o movimento da água nas turbinas é o que gera energia e faz com que o custo seja mínimo. Ela tem dimensões incríveis. Aqui eu coloquei uma das turbinas e as pessoas ao redor das turbinas para dar dimensão do tamanho dessa usina. Algumas outras grandes obras foram feitas nessa época. A construção da Ponte Rio-Niterói, por exemplo, também foi feita nesse período. Uma obra enorme, de extrema importância para o Rio de Janeiro, para a região metropolitana do Rio. A gente também tem a construção da usina nuclear de Angra dos Reis. O Brasil produz energia nuclear graças a essa usina. Existem hoje 2 usinas lá funcionando. Tiveram problemas, mas não deixam de ser pioneiras em energia nuclear até na América do Sul. É óbvio que esse cenário ele não era perfeito, tá? E a crise do petróleo fez com que o milagre econômico não durasse para sempre. Na verdade, como eu falei que ele durou cerca de 6 anos, o que acabou com ele foi uma escalada absurda no preço do petróleo na década de 70. Tem a ver com uma crise política e diplomática envolvendo os países da região do Oriente Médio. Mas o preço do petróleo subiu absurdos nessa época. Ele chegou a bater quase $90, um preço maior do que o que se paga hoje. E essa crise realmente fez com que vários países passassem por dificuldades. Era comum ver cenas como essa nos Estados Unidos, onde carros faziam filas nos postos de gasolina. O petróleo é o produto do qual se faz a gasolina, do qual se faz o diesel que abastece os carros e caminhões. E com o aumento do preço dele, se gerou uma falta de gasolina. Houve, inclusive, momentos em que alguns postos não tinham combustível nos Estados Unidos, causando essas filas. E no Brasil, o que a gente tem é realmente um crescimento explosivo da inflação em função da dívida que o país tinha assumido. E esse aumento do petróleo fez com que todas essas dívidas saltassem de importância, porque o dinheiro no mercado internacional desapareceu. E aí os bancos passaram a cobrar, o país teve que emitir
muito mais moeda para poder pagar essas dívidas, fazendo com que a inflação, aquela correção que o dinheiro sofre, disparasse. Na década de 70, a década principal do milagre, a inflação acumulada foi de 40% em média. Na década de 80, a inflação já era de média de 330%, um valor absurdo. Existe uma discussão aí importante sobre se o milagre econômico, com todo esse crescimento que ele gerou, foi ou não produtivo. Eu deixei uma dica para vocês da revista super interessante, você consegue localizar essa matéria pelo Google mesmo, e acesso é gratuito, sobre se o milagre econômico foi tão ruim assim. Uma discussão mesmo até onde as conquistas que ele trouxe duraram ou não e o que ele deixou de herança para o Brasil. Bom, a gente entendeu aí a mecânica de como funcionou a economia nesse período. Mas a gente precisa pensar, para além do milagre econômico, para além desse processo de crescimento e da crise que veio depois dele, a gente precisa tentar entender também quais eram os motivos dos militares no poder, deles estarem no poder, quais eram os interesses deles e por que a coisa acabou se configurando como uma ditadura. A justificativa quando eles chegaram ao poder, e aí eles chegaram com amplo apoio da população, dos jornais, das elites do Brasil, inclusive dos Estados Unidos, por exemplo, que apoiou o movimento para tirar o João Goulart e evitar a instalação do comunismo, mas eles chegaram com a justificativa de que seria um governo temporário, um governo que retiraria o João Goulart, estabeleceria uma certa normalidade política e faria com que o país voltasse a ser uma democracia capitalista funcionando dentro das regras. Na prática não foi isso que aconteceu e eles ficaram 21 anos no poder. Eles governaram essencialmente através do que a gente chama de atos institucionais. Os atos institucionais eram as leis, as normas e os decretos que eles foram criando ao longo desse período, que de certa maneira moldaram o funcionamento da democracia. Da ditadura. E ainda que houvesse muitos desses atos, foram 17 no total, a gente vai analisar aqui os 5 primeiros. A gente vai se referir sempre a eles, utilizando o material aqui retirado da Wikipédia, a AI1, Ato Institucional 1, e AI2, AI3 e assim por diante. O primeiro ato institucional, a primeira lei criada, ela foi criada bem pouco depois de eles chegarem ao poder, em 9 de abril de 1964, poucos dias. E na prática, o que ela fazia era dar aos militares alguns poderes, note esse trechinho aqui que informa que poderes eram esses, de alterar a Constituição, de cassar leis legislativas, de suspender direitos políticos, demitir as pessoas. Era uma possibilidade, era dar poder aos militares para realmente fazer essa limpeza de toda a influência negativa, entenda a influência negativa aí como a influência comunista, que existia dentro do governo do Brasil. O mais curioso é perceber que ela estabelecia eleições indiretas, ou seja, o próprio governo ia escolher um novo presidente, para que pouco depois esse mandato acabasse, em 1966, nem 2 anos depois. Já é provado, até por uma série de estudos e entrevistas, de que existia o interesse que os militares só fizessem uma pequena reforma e 2 anos depois já houvessem eleições normais. Aí a gente vai vendo que as coisas foram mudando de figura. O Ato Institucional 2, por exemplo, o AI2, ele já deu uma outra cara para a situação política do Brasil, porque ele estabeleceu uma eleição indireta para presidente da República e acabou com os partidos políticos. Na verdade, ele depois teve um ato complementar que fez com que fossem criados apenas 2 partidos, o MDB e o Arena. O Arena era o partido do governo, ou seja, daqueles que apoiavam os militares, e o MDB era o Movimento Democrático Brasileiro de todos aqueles que faziam oposição. Esse movimento inicial já mostra uma certa cara de ditadura. Acabar com o partido político é diminuir a força das lideranças políticas que o país tem. Houve outras coisas, como o poder de decretar recesso no Congresso, permitia fechar o Congresso por períodos, e a possibilidade de intervenção nos estados. A gente segue para o AI3. O AI3 também trouxe mudanças pesadas, e foi inclusive em função de eleições que aconteceram no ano de 1965 nos estados onde os militares e aqueles que eles apoiavam acabaram perdendo. O presidente militar à época estabeleceu esse ato que permitiu que os governadores e os vices fossem eleitos indiretamente. Na prática, o que a gente está dizendo aqui é que a população parou de votar para escolher governador. Até isso os militares decidiam. E os prefeitos também das grandes capitais passaram a ser indicados pelos militares. A gente segue para o AI4, o Ato Institucional 4, que aconteceu
no ano seguinte, em 1966, e aqui a grande mudança é uma nova Constituição, ou seja, um novo conjunto inteiro de leis para o país, tirando um pouco daquelas características democráticas que existem antes. Repara como a coisa está evoluindo, como a cada novo ato, a cada nova lei, os militares estão ganhando mais poder e estabelecendo ainda mais o clima de ditadura. Até a gente chegar ao Ato Institucional 5, aquele que ficou conhecido como o golpe dentro do golpe. O Ato Institucional 5, ele endureceu o regime militar, ele tornou esse regime mais pesado, ele liberou uma série de atos que estavam sendo praticados, mas eles quase ficaram oficializados, como a tortura e a censura. Por que isso? Na prática, a população começou a se movimentar em 1968, através de protestos e através até de representantes como o deputado Márcio Moreira Alves, contra os militares, contra a tortura que era feita. Era comum que os militares prendessem as tais pessoas que estavam tentando estabelecer o comunismo no Brasil, os inimigos do governo, e torturassem essas pessoas em troca de informação. E a resposta do governo não foi suavizar esse processo e retornar para a democracia, mas tornar a ditadura ainda mais pesada. E aí, o Ato Institucional número 5, ele trouxe uma série de medidas que fizeram com que o Brasil entrasse num período bastante sombrio, que muitas vezes se chamam de anos de chumbo, aí, em referência ao chumbo, o metal pesado e escuro, que de certa forma dá uma aparência ainda mais triste para essa época. Os militares puderam passar a caçar mandatos, fazer intervenções diretas nos estados, suspender direitos políticos e um importante direito foi suspenso, o que a gente chama de habeas corpus. Habeas corpus é o direito legal que todo cidadão tem de, quando é preso, ser liberto se houver qualquer questão errada com aquela prisão. Isso funciona hoje na democracia. Se uma pessoa é presa, um advogado ele pode peticionar um habeas corpus. Tem toda uma questão legal aí que a própria pessoa poderia pedir, mas a essência é: você pode solicitar que a sua prisão seja desfeita se existe algum problema nela. E com o fim do habeas corpus, qualquer pessoa podia ser presa e ninguém podia evitar que ela fosse presa. Ninguém podia conseguir a liberação dela, independente de qualquer justificativa. Tá? O Brasil foi governado daqui para frente de uma maneira muito mais pesada. A censura se tornou mais forte aos jornais, ao teatro, à imprensa, à música, e muita gente passou a ser exilada. Muita gente deixou o Brasil nesse período em função do clima pesado que existia. Esses 5 caras aí foram os 5 presidentes militares do Brasil, começando aqui no Castelo Branco, terminando com o Figueiredo. Eu queria dar um destaque para esse cara aqui do meio, o Médici, que foi o presidente do período mais pesado desses tais anos de chumbo que vieram logo depois do estabelecimento do Ato Institucional 5. O Emílio Garrastazu Médici governou o Brasil durante 5 anos, num período razoavelmente bom. É o período do milagre econômico que a gente estava comentando antes, período do crescimento absurdo da economia, um período de alegrias como, por exemplo, a conquista do tricampeonato de futebol. A Copa do Mundo de 70 no México foi vencida. Essas imagens são bem simbólicas do Pelé comemorando lá e depois comemorando com o próprio Médici em Brasília, segurando a taça. E de um crescimento econômico absurdo. Né? Eu fiz essa marcação aqui para a gente ter uma noção disso. Veja quanto o Brasil vai crescendo nos anos anteriores e quanto começa a crescer de 1968 para frente, em parte em função daquilo tudo que a gente já falou, das multinacionais, do arroxo nos salários, do enorme número de empréstimos feitos no exterior e do crescimento da dívida que o Brasil tinha. Até 1973, que é o ano da crise do petróleo, o crescimento chegou a níveis enormes. Então, do ponto de vista econômico, o governo do Médici era ótimo. Agora, a gente tem que pensar do ponto de vista da população, o que se viveu também. Esse aqui era um dos slogans principais do Médici. Brasil, ame-o ou deixe-o. É uma frase forte e simbólica. Ela quer dizer literalmente, se você vai ficar aqui, a sua obrigação é amar o seu país. Senão, porta da rua é serventia da casa, pode sair, ninguém está fazendo questão que você continue. Como eu disse, o regime passou por um endurecimento no período do Médici, depois do AI-5. Então os protestos eram frequentemente combatidos com violência, isso era comum, qualquer protesto público era combatido assim. A tortura se tornou regra, os assassinatos, como o de um jornalista
que aparece nessa foto, chamado Vladimir Herzog, passaram a se tornar comuns, mesmo que a pessoa tivesse sido presa sem motivo. A própria presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Brasil, em 2015, foi torturada. Ela fazia parte de uma espécie de grupo de guerrilha que combatia a ditadura. Ela foi presa e foi torturada também, assim como algumas outras figuras importantes da política daquela época que ainda estão presentes hoje. A censura chegou aos jornais também. Aqui tem uma comparação de duas edições de um jornal mostrando como as matérias eram substituídas e os jornais faziam uma coisa interessante como protesto. Aqui onde aparece a matéria original, que foi censurada antes do jornal ir para as bancas, a edição, os editores do jornal optaram por colocar um soneto, um poema. Isso era muito comum. Trocar um ponto censurado por poesia, às vezes até por uma receita de bolo. Era uma forma de mostrar para o público que você havia sido censurado, que o governo havia proibido que uma informação chegasse até as pessoas. Se a gente pensar que a gente está falando de uma época em que não existia internet, o jornal era um importante, talvez um dos mais importantes veículos de informação. Então censurar ele era literalmente controlar aquilo que a população conseguia descobrir. Mas existia uma imprensa que brigava contra isso, brigava contra o governo. A revista O Pasquim, por exemplo, era conhecida por apresentar desenhos e textos e questionamentos ao governo. Foi uma importante revista da época. Charges como desse tipo, criticando o governo de forma irônica, eram comuns. Brasil ame-o ou deixe-o, aquele slogan lá de cima, representado aqui como uma espécie de obrigação mesmo, e a figura do não vamos dizer do militar aqui, porque não está caracterizado como militar, mas do governante como alguém autoritário, era costumeira de se ver. E existia resistência no campo da cultura também. Realizaram-se alguns festivais da canção na década de 60 que acabaram trazendo figuras importantes da música brasileira, como Chico Buarque, como Tom Jobim, deram, de certa forma, um estopim para que surgissem movimentos importantes na cultura, como a Tropicália, que era um movimento da época musical muito forte, que de certa maneira protestava contra a ditadura. Dois dos caras que faziam parte desse movimento, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, ainda estão por aí, acabaram sendo expulsos, inclusive, do Brasil na época, foram exilados. O Chico Buarque talvez seja o principal artista dessa época na sua capacidade de compor músicas que desafiassem um pouco o governo, apesar da censura. Essa aqui é a capa de um dos discos dele, e eu fiz questão de separar uma das letras de uma música dele que mostra como ele conseguia criar canções que falassem um pouco de amor ou de questões triviais, assim, que parecessem simples, mas que estavam falando mal do governo, no final das contas. É interessante notar como a cultura se moveu para protestos também, como teve uma parcela importante na luta contra a ditadura. Apesar de Você, é uma das músicas emblemáticas sobre isso, eu recomendo que vocês procurem aqui no YouTube mesmo. E ela fala exatamente disso. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Apesar de você, a ditadura. É óbvio que você pode ler essa música como uma música romântica, mas ela, no fundo, está fazendo aqui um importante protesto político. Por fim, a gente avança aqui para entender como é que a ditadura chegou ao seu fim e como é que o país voltou a ser uma democracia. Passou pelo processo que a gente chama de redemocratização. Na década de 70, depois que acabou o milagre econômico, uma situação de crise se estabeleceu e a ditadura foi gradualmente perdendo poder. Em 1977, inclusive, passou por uma eleição onde perdeu boa parte do número de senadores que existiam, enfraquecendo um pouco aí da força política do próprio governo. Isso foi obrigado a colocar em jogo o que a imprensa chamou de pacote de abril, uma série de medidas feitas em abril de 1977 também, que estabeleceram maneiras do governo controlar a política apesar das eleições. Foram criados os tais senadores biônicos que se falava na época. Na prática, isso aqui significa o seguinte: o povo elegeu um número de senadores de oposição tão grande que o governo separou uma espécie de grupo dentro do Senado para ser ocupado só por senadores indicados. E aí eram senadores indicados pelo próprio governo. Por isso, senadores biônicos, eram os caras que baixavam ali indicados sem serem votados. A crise da época foi bem grande e o governo realmente iniciou uma espécie de abertura lenta, gradual. Essa era a ideia do presidente Figueiredo, um dos que
liderou esse movimento. Houve a lei da anistia em 1979. A lei da anistia acabou com todas aquelas questões problemáticas de exílio, por exemplo. Muita gente voltou para o Brasil. Esse cara aqui, por exemplo, Miguel Arraes, era um político importante antes da ditadura, e foi exilado e pôde voltar depois de 1979. E os partidos políticos também puderam se reconstituir depois disso. Então, logo, pouco depois, a gente passou a ter mais de 2 partidos, e aí representantes de vários grupos puderam ter sua própria voz. Os sindicatos também tiveram uma importância política bem forte, é interessante a gente comentar isso. Essa imagem aqui mostra uma reunião gigante de um grupo sindical em São Paulo. O líder aqui é o Lula, ainda bem jovem. Ele era um metalúrgico, trabalhava numa fábrica de automóveis e se tornou um dos líderes dos grupos trabalhadores, líder de um dos sindicatos de trabalhadores importantes na época. 1979 foi um ano de uma greve importante também, que mexeu com as estruturas do país. Isso desembocou num movimento que tomou toda a sociedade brasileira, chamado de Diretas Já, como aparece aqui nessa faixinha. O Diretas Já era um movimento para que as pessoas pudessem voltar a votar para presidente. E aí a gente tem o apoio de vários grupos. Você vê aqui a capa da Veja, a mídia, a imprensa apoiou muito esse movimento. Esse protesto aqui foi feito por artistas intelectuais do Distrito Federal, de Brasília. Aqui a gente tem grupos políticos importantes, de novo o Lula aqui, o Brizola, que é um político que já faleceu, aparece ali ao fundo, um pouco encoberto. Você repara como vários grupos da sociedade brasileira apoiaram esse movimento. As pessoas queriam realmente recuperar seu direito de votar. O direito de votar ele era importante porque era a forma de acabar com a ditadura. Se as pessoas pudessem votar, elas poderiam escolher uma pessoa que não fosse um militar ou ninguém ligado aos militares e acabar de vez com a ditadura e trazer a democracia de volta para o Brasil. Esse movimento ele foi extremamente importante. Tá? Ele não teve sucesso. Curiosamente, ele aconteceu todo em 1984, como mostra aqui a capa da Veja, mas não se conseguiu que o povo votasse para presidente. O presidente acabou sendo eleito pelos próprios congressistas, pelos deputados. Então o povo não pôde escolher diretamente, mas o que foi legal é que, apesar dessa escolha indireta, quem ganhou foi um civil, não foi um militar nem ninguém ligado aos militares. Foi um cara chamado Tancredo Neves, um político de Minas Gerais, que já tinha uma extensa carreira política desde antes da ditadura. Talvez você conheça esse cara porque ele é avô do atual político e senador Aécio Neves, que foi candidato à presidência da República em 2014. O Tancredo seria aí o primeiro presidente civil, ou seja, o primeiro presidente que não era parte do Exército em mais de 20 anos no Brasil, depois de eleito em 1985, se não fosse por um problema. Quando ele foi eleito, ele teve como vice o José Sarney. O problema não é o Sarney, o problema é a própria natureza da vida. O Tancredo adquiriu uma doença seríssima pouco tempo depois de ter sido eleito, foi internado e acabou morrendo em abril de 1985, antes de assumir o governo. Com isso, a gente ficava naquela situação de que o primeiro cara que ia ser presidente depois dos militares acaba morrendo e o Brasil perde a oportunidade de ter de novo um presidente civil. Houve toda uma movimentação forte para que essa oportunidade não se perdesse, e quem acabou assumindo foi justamente o José Sarney. Essa foto aqui deste uma foto muito feliz, mostra o Sarney no começo do governo, conseguindo governar, a foto do Tancredo Neves no fundo, que tinha acabado de morrer. O Sarney se tornou o primeiro presidente do Brasil civil depois da ditadura. Ainda que fosse um cara que tivesse vínculos políticos com os militares, foi simbólico porque ajudou a pavimentar esse processo de redemocratização, inclusive com a elaboração de uma nova Constituição, a Constituição de 1988, que foi elaborada 3 anos depois, um marco definitivo, uma Constituição que ganhou o nome de Constituição Cidadã, exatamente por contrariar vários daqueles pontos autoritários e opressores da época da ditadura militar. A gente vai deixar esse tópico para uma outra aula, mas o importante aqui é você ter em mente a dureza desse período tão longo, os problemas de tortura e de censura enfrentados, um dos períodos mais tristes do Brasil, que dificilmente a gente gostaria de ver repetido. A gente se encontra numa próxima.